pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui, conforme prometido para vocês, falar um pouquinho com o meu médico sobre prótese de silicone. Então hoje, o Dr. Regis vai falar um pouquinho para vocês, tirar as dúvidas que vocês me mandaram sobre as peitiolas, para saber o que a gente deve fazer, qual é a melhor prótese e tudo mais. Oi pessoal, meu nome é Regis, eu sou cirurgião plástico, fui o médico da Luma e estou aqui para ajudar vocês a tirar um pouquinho da dúvida que vocês puderem ter sobre o procedimento. Isso aí, nada melhor do que falar com um especialista, né, sobre as nossas dúvidas sobre o silicone antes mesmo de fazer, né, galera? É bom pesquisar um bom médico, justamente para não ter problema aí, né, na hora do resultado final. Então vamos falar aqui com o Dr. Regis, não é mesmo? Vamos lá, primeira pergunta. Sobre o formato da prótese, quais tipos existem e como escolher? No mercado a gente tem alguns formatos de prótese, né? A gente tem a prótese redonda, a prótese em gota, que é o formato natural, né? E a prótese cônica. Como escolher, geralmente é a escolha do médico e baseada também no exame físico da paciente, do tipo de mama da paciente. O que a gente vai conseguir atender com o formato diferente na expectativa e no desejo da paciente no volume e principalmente no formato da mama, né? Final. Essa é uma dúvida constante. Eu lembro quando eu vim aqui no consultório, eu falei, tá, eu sou a doida, né, gente? Então eu trouxe uma pasta com várias fotos, né, Dr. Regis? De várias fotos e inspirações, peitos que eu gostava, peitos que eu não gostava. E a partir disso também a gente foi tomando essa decisão. Se eu queria algo um pouco mais marcado ou se eu queria uma coisa um pouco mais natural, acho que varia aí também do desejo que a pessoa tem, né? A pergunta número 2, sobre a colocação por cima ou por baixo do músculo. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Isso é bem comum no consultório também, essa dúvida. Mais uma vez, a gente sempre tem que levar em consideração que tipo de mama a gente vai trabalhar, né? Vai ter para poder dar um resultado. Então a indicação abaixo do músculo, acima do músculo é muito também do formato do paciente, se tem pouquinha pele, se a paciente é magrinha, tem pouquinha glândula e também da experiência e do conforto do cirurgião. A indicação também passa por isso, né? A gente tem pacientes com mamas. A mesma paciente pode ter resultado tão bom quanto na mão de diferentes cirurgiões com duas técnicas diferentes, né? Então a decisão é mais complexa, tanto do que a gente tem da mama da paciente, também como na experiência do cirurgião com a técnica, na familiaridade com a técnica. Em plástica e medicina não tem certo e errado, né? É sempre o que se adapta para o paciente e o médico se adapta também com a técnica. No meu caso, a gente optou por fazer subglandular. Isso, acima do músculo, né? Acima do músculo. Pergunta número 3. Pode amamentar com silicone? O silicone não atrapalha na amamentação, né? Alguns casos, por exemplo, onde a paciente tem que diminuir glândula, tem que ressecar a pele, que a gente pode mexer um pouquinho na glândula, pode estar relacionado com alguma alteraçãozinha na amamentação, mas não é o comum. O comum realmente é não ter problema nenhum para amamentar após a silicone. Uma pergunta que talvez, não sei se você vai fazer mais para frente, que é bem comum também, se atrapalha nos exames para triagem, né, de prevenção, como ultrassom, como mamografia também e ressonância para a gente fazer a triagenzinha de tumorzinho de mama. Na verdade, também o silicone não atrapalha em nada da detecção das lesões, né? Então também não é uma pergunta que é comum da gente ter no consultório e desmistificar isso, na verdade. E até falando ainda sobre a amamentação, por exemplo, no meu caso, né? Eu não tenho previsão de ter filhos, então era um desejo meu, tudo bem, colocar prótese, mas quando você já tem um certo planejamento, vocês sempre indicam, pelo menos, esperar a gravidez, né? Para depois colocar, já que pode ter a queda do seio durante a amamentação e tudo. Principalmente se não for só aumento de volume, se for correção de diminuição do excedente de pele ou correção de pitose que a gente fala, né? Então, em teoria, a gente sempre talvez indique, né, fazer essas correções após a amamentação e a gestação, para já ter um resultado mais definitivo e não correr o risco de ter uma perda de resultado com o aumento do volume que a gestação traz, né? Legal, então se você aí não tem planos como eu, já pode colocar seu silicone, põe esse sonho aí pra acontecer. E se você tem planos, dá uma seguradinha, daqui a pouco você coloca, vai ficar tudo bem, tudo ótimo depois da amamentação.
Lembrando que essa decisão vale a pena sempre conversar com o médico, né? Sim. Que essa decisão acho que é conjunta. Geralmente, algumas orientações que eu dou é mais particular, mas sempre vale a pena fazer, na sua consulta, tirar essa dúvida com o médico que está te assistindo. Pergunta número 4. Quanto tempo demora a cirurgia? Qual o tempo da cirurgia, Dr. Regis? Que a gente fica lá e a gente nem sabe. A cirurgia é uma cirurgia que não é uma cirurgia demorada, geralmente entre 1 hora, perto de 1 hora, mais ou menos, um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, dependendo do tipo de honra que a gente estiver fazendo, mas é uma cirurgia perto de 1 hora, mais ou menos. É tranquilinho, acho que o que demora mais é o pré, que põe a roupa e sobe, e aí... Os cuidados anestésicos, isso né? aí. E depois o pós também, de ficar acordadinha, de voltar no quarto, né? É todo um conjunto de cuidados aí. Gente, passei por isso. Depois, no próximo vídeo que eu gravar, vou contar tudo pra vocês sobre o pré-cirurgia, o pós, como foi, todas as histórias que o Dr. Regis e eu aqui já demos até risada hoje de tudo que aconteceu. Mas vocês vão rir, gente, vai ser demais. Pergunta número 5. A cirurgia é feita em hospital ou clínica? O que você indica, o que você costuma fazer? Isso é uma conduta muito pessoal também do cirurgião, né? Eu gosto de fazer esse tipo de cirurgia em ambiente hospitalar, onde eu me sinto mais seguro e o que eu posso oferecer é um procedimento mais seguro para o paciente. Mas isso é uma conduta pessoal, né? Não existe certo e errado. Pergunta número 6. Em quanto tempo após a cirurgia o paciente tem alta do hospital? Geralmente, se a cirurgia for simples e for rápida, a gente pode liberar no mesmo dia perto de 10 a 12 horas de internação, né? Sim. Mas pode modificar um pouquinho se o paciente tiver um pouquinho de intolerância à dor, desconforto, de passar a noite em ambiente hospitalar com medicação e tá liberando no outro dia, né? Então muda um pouquinho os fatores, depende muito do paciente e do perfil do paciente também. Pergunta número 7. Quanto tempo leva para ver o resultado final dos peitos, Dr. Regis? A mama fica inchada no comecinho da cirurgia, no pós-operatório, né? Ela acaba ficando com um volume um pouquinho artificial e formato não artificial também. Depende muito assim, nos seus olhos, por exemplo, os olhos dos pacientes, geralmente até 3 meses ainda tem modificaçãozinha no formato. Nos nossos olhos é até 6 meses para a gente ter um resultado final. Mas em princípio, assim, no geral, 3 meses você já consegue ver o resultado final do volume, do formato. A gente consegue ainda ver algumas detalhezinhos, algumas modificações até 6 meses. Fica bem inchado mesmo. Hoje eu tô no meu 11º dia. Isso. Depois da cirurgia. E ainda tá inchado, já tá bem mais bonito do que tava, porque tava oval pra caramba. Agora já tá ficando bem... um peito de verdade, né? Redondinho, já tá começando a dar uma sentada. Tô bem feliz, inclusive. E ainda vai ficar mais natural, né? Eu tô bem feliz. Pergunta número 8, e isso é muito legal. Como escolher o melhor tamanho e o perfil da prótese? Qual o tamanho ideal pra pessoa? Como a gente faz essa escolha? Eu tive um pouquinho de dúvida, eu quase... Gente, eu não queria sair daqui porque eu ficava, meu Deus, Dr. Regis, o que eu faço? E a dúvida de ficar enorme ou de ficar pequeno, enfim. A escolha ideal, geralmente, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, qual que é o seu objetivo? De deixar o colo mais marcado, ou um volume maior, né? Uma mama mais artificial, ou uma mama mais natural, discreta. E tudo vai depender do seu volume que você tem de mama. Sim. Né? Eu acho que o ideal, na minha visão, no meu conceito de trabalho, eu acho que é a gente proporcionar um resultado mais harmônico, mais proporcional ao corpo da paciente, levar em consideração a estrutura óssea, quadril, ombro, para a gente ficar sempre mais harmônico, com um resultado mais legal. Né? Mas essa decisão também passa um pouquinho pelo paciente, se ela quer um volume maior e tal. A gente sempre tá orientando, a gente sempre conversou na consultinha, a gente conversou isso também. Geralmente a mama muito grande pode dar uma falsa sensação de estar acima do peso, né? Sim. Então isso a gente está aqui para orientar, mas a decisão também é da paciente nesse sentido. E o legal é que na minha consulta, quando eu vim a primeira vez, a segunda vez também, porque eu não me aguentei, eu quis experimentar, o Dr. Regis tem no consultório um kit de próteses, um kit teste, né, de próteses. Isso.
E aí eu fui experimentando, o tamanho 1 é até 270 ml, o tamanho 2 é até 300 ml. E aí você vai colocando dentro do sutiã justamente para te ajudar a ter a visão de como vai ficar seu seio, né? Isso é muito legal. Eu conto para as minhas amigas, elas falam, meu Deus, como que isso não apareceu antes? É muito inovador, doutora Regis. Pergunta número 9. Por onde é mais indicado colocar a prótese, os cortes das próteses? O mais comum, a gente fazer a incisão no sulco da mama, abaixo da mama, né? Mas tem outras indicações também, por exemplo, o paciente tem a assimetria, tem uma diferença entre uma areola e outra, você pode aproveitar e fazer a incisão areolar para diminuir essas assimetrias. E outra forma de fazer a cicatriz é a forma axilar. É o paciente que não quer incisão na mama e quer deixar escondidinha na região da axila. Então, depende muito da proposta do paciente também e altera um pouquinho com o tipo da mão da paciente. Se tiver assimetrias e a gente vai precisar corrigir essas assimetrias da areola, por exemplo, a gente pode aproveitar a incisão da areola e já fazer a prótese por lá. Quem faz pela axila sente mais dor na recuperação porque o caminho é mais longo, né? Não, na verdade não está relacionado com dor, nada, não tem alteração de resultado, é uma forma a mais de oferecer uma cicatriz diferente, não na mama, mas em questão de pós-operatório, essas coisas não modifica muito, né? Se for assim, o que vai modificar na questão de dor é o plano da prótese. Geralmente a prótese abaixo da musculatura é um pouquinho mais desconfortável e acima da musculatura é menos desconfortável, mas o tipo de incisão não modifica tanto na história do desconforto. Pergunta de número 10. As próteses têm prazo de validade? Precisa trocar sim ou não? Agora não? Essa é outra pergunta bem comum também no consultório. As próteses que estão no mercado hoje, elas não têm prazo de validade, elas não têm obrigatoriedade de troca, porque vai acontecer alguma coisa. Na verdade, a troca da prótese ela é feita por outras questões, na verdade. Às vezes, com o envelhecimento, com o passar do tempo, ela pode voltar a cair um pouquinho ou não ficar tão harmônica e aí a gente tem a indicação de melhorar, fazer a troca para esse sentido. Outra coisa comum também que pode acontecer a prótese, na verdade, ela é isolada do organismo com uma cápsula, né? E em algumas pacientes essa cápsula pode fazer uma contraçãozinha, ela pode fazer diminuir o espaço da prótese, às vezes faz uma dobrinha na prótese, pode ficar desconfortável com dor. O número é baixo de casos, mas pode acontecer e nesses casos teria indicação de troca de prótese. Mas relacionado com a prótese em si, de necessidade de troca, não existe. O que sempre vale a pena é fazer exames de imagem temporários, na verdade, pelo menos de todo ano, para ver como está a prótese e acompanhar nesse sentido. Pergunta de número 11. Como é a recuperação da prótese de silicone? E aí você pode falar um pouquinho das indicações, sobre o sutiã. E aí eu sempre gosto de falar que aí é mais a conduta pessoal, né? A conduta que eu gosto de fazer. Tem profissional que pode usar alguma coisinha ou outra diferente, mas na maioria das vezes muda uma coisinha ou outra, né? Na minha conduta pessoal, nos meus pacientes, eu gosto de deixar o limite do movimento dos braços até o ombro, né? Nos primeiros 15 dias, sem pegar peso, nada. E depois começando a liberar devagar, na verdade, né? E eu gosto de deixar o sutiã cirúrgico nos primeiros 2 meses, né? No pós-operatório. O primeiro mês, 24 horas, só tirando para tomar banho, né? E o segundo mês, a gente conversando de ficar algum evento, alguma ocasião, ou sem, ou com um sutiã mais delicado, mas sempre conversando para a gente ver a situação, né? Sim, é bem engraçado porque nos primeiros dias você fala, meu Deus, eu acho que eu nunca mais vou conseguir levantar o meu braço, porque repuxa, né? E aí depois você vai criando também essa segurança, né, de conseguir mexer um pouquinho mais. É só não extrapolar, né, doutor Regis? Sempre com cuidado, né? Sim.
Pergunta de número 12. Como prevenir o aparecimento das estrias, das temidas estrias no seio, né? Isso é uma dúvida bem comum também e é um cuidado que a gente tem que ter. O fato da gente estar aumentando o volume, estar esticando a pele, a gente pode estar fazendo um mecanismo de aparecimento das estrias novas, né? Então acho que vale a pena a gente tratar, preparar a pele para isso antes da cirurgia. Hoje a gente tem bastante produto no mercado, desde fórmulas específicas em farmácias de manipulação até cremes prontos, na verdade, que a gente pode encontrar em drogaria, mas acho que é um mecanismo, um arsenal que a gente tem que tomar cuidado e acho que vale a pena ter essa atenção mesmo para preparar a pele para o aumento de volume, para esticar um pouquinho, para a gente não ter as consequências das estrias novas, né? No meu caso, eu passei a usar, enfim, acho que umas 3 semanas antes da cirurgia, eu passei bastante creme, então comecei usando Matter Skin, muito creme, e aí agora, depois da cirurgia, eu continuo com Matter Skin e tô colocando por cima do Matter Skin o Bio Oil, justamente para não ter perigo, não correr o risco de formar estria nos seios, né, gente, porque ninguém quer. Lembrando também que tem um fator que pesa bastante também, que é o fator genético, né? Sim. Que mesmo com toda essa preparação e esse cuidado, ainda pode acontecer das estrias, né? E aí se por acaso acontecer de, enfim, aparecer estria, tudo tem os tratamentos também, né? Tem bastante tratamento disponível para tentar amenizar as estrias novas também, né? Isso é legal. Então, nossa última pergunta, de número 13. Assim eu já deixo o Dr. Regis aqui trabalhar, né? Já deixo ele em paz. A pergunta é, existe algum tratamento para cicatriz que ficou feia ou quem tem tendência a queloide, que fica um pouquinho mais altinha? Hoje a gente tem bastante tratamento direcionado para cicatriz, né? Desde cuidados com curativo, medicações tópicas, pomadas, infiltração de corticoide e também algumas coisas mais avançadas no sentido de disponibilizar uma terapia como beta-terapia numa paciente que tem queloide, né? Geralmente a gente faz logo depois da cirurgia, até 24 horas e sessões para cuidar da cicatriz. Então hoje tem bastante tratamento, também tem os tratamentos estéticos, mais as cicatrizes um pouquinho mais antigas, que vão desde laser até microagulhamento, então tem bastante coisa disponível para tentar a gente deixar uma aparência mais discreta da cicatriz, né? Que não ficou tão legal no começo. É bom que a gente tenha opção para tudo, né? E antes da cirurgia mesmo, eu conversei bastante com o Dr. Regis em relação a isso, porque a minha família tem tendência a ter um pouquinho de queloide, né? Então eu falei, meu Deus, como que a gente pode fazer? E aí a gente optou por fechar o corte com cola, né? Que também já dá uma amenizada, não garante que não apareça, né? Que não fique feio, mas também já ajuda um pouco na recuperação, né? Faz parte do que a gente tem disponível para tentar cuidar da cicatriz, né? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí na decisão, para quem de fato tem vontade de colocar silicone, que é uma decisão muito importante, né? Não é uma coisa que, bateu na cabeça, vai e faz. A não ser que você tenha muita certeza disso, né? Se sujeite então a uma cirurgia. E se for para elevar a sua autoestima, gente, só vai, é a melhor coisa que tem. Dr. Regis, obrigada. E, gente, eu fico aqui, já coloco aqui também as redes sociais do Dr. Regis para vocês seguirem ele. Ele tem site, então se vocês quiserem acompanhar os conteúdos que ele posta, as dicas que ele posta, tudo lá no site deles e também no Instagram, que é Dr. Giraldo. Isso aí, sigam ele lá e acompanhem todo o trabalho desse profissional incrível. Ainda estou aqui em recuperação, mas logo menos gravo um vídeo pra vocês postando o resultado. E aí, se vocês gostarem, é só fazer com ele, tá bom? Um beijo!